Sejam todos muito bem-vindos à Educação MZ, Programação Web. Esta é a nossa quarta aula. Então, se você ainda não assistiu às três, faça questão de ir na descrição. Nós vamos deixar os links organizados desde a primeira aula até a terceira. Uma vez que nós dizíamos que a correção dos exercícios, assim como a correção do TPC, será em cada semana a seguir. Então, para as três aulas que nós tivemos na semana passada, esta é a correção dos exercícios. Então, vamos aqui, uma vez que os exercícios ficam na comunidade, então vamos aqui na comunidade, vamos começar com a primeira aula, ok? Vamos começar com a primeira aula. Então, a primeira pergunta da primeira aula foi esta. Qual é a função do Visual Studio Code em programação web? Opção A, inventar códigos, criar sites. Claro que o Visual Studio Code ele serve para criação de site. Então, a opção correta é criar site. A segunda pergunta foi, o que é HTML Preview? É a extensão que permite previsualizar imagens? Não. É a extensão que permite previsualizar site. Claro, é através do HTML Preview que nós temos a possibilidade de ver aquilo que nós estamos a criar. De seguida, temos aí perguntas da segunda aula. Ao criar um documento HTML, deve-se guardar com a terminação .css, .javascript, .html, .php. Claro que um documento HTML deve ser guardado com ponto também HTML. A segunda pergunta, HTML é linguagem de programação, linguagem de marcação, linguagem de estilização, linguagem de criação de sites. Claro que é linguagem de marcação. Para quem assistiu à aula, viu bem essa explicação. Isso chama-se fechar e abrir tags. Atenção, essa pergunta ela é um pouco assim, traiçoeira. Isso chama-se fechar e abrir. Então, aqui está no contrário. Primeiro deve encontrar fechar e abrir. A opção A tem abrir e fechar. A opção a seguir tem fechar e fechar. A opção a seguir tem fechar e abrir. Então, a opção correta é esta. Quer-se fechar e abrir. Todos são chamados de elementos vazios, excepto... Ok? Todos são chamados de elementos vazios. Nós estudamos que elementos vazios são aqueles que não têm abertura de tag. Então, a única opção que tem abertura de tag é o parágrafo. Então, este é o elemento não vazio. Temos ainda aqui, o elemento H1 serve para colocar link no seu site, dar título ao conteúdo do seu site, colocar uma imagem no site. Claro que serve para título. Então, essas foram as perguntas do exercício das três aulas que nós tivemos na semana passada. Durante esta semana teremos também três aulas e também vamos colocar exercícios na comunidade e vamos corrigir na outra semana. Resolvam os exercícios, assim vão nos permitir saber se estão a entender aquilo que nós estamos a transmitir ou não. Então, nesta aula nós vamos falar acerca de formatação de texto. Como é que nós podemos formatar um texto no nosso site? Colocar em itálico, sublinhado, mudar as cores, centralizar, colocar à esquerda, colocar à direita. Então, é basicamente daquilo que nós vamos poder falar. Então, na aula antepassada, nós criamos uma pasta, curso de programação web. Ok? Então, nós vamos entrar primeiro no Visual Studio. Enquanto o Visual Studio abre, vamos abrir também a nossa pasta que nós criamos. Na pasta que nós criamos, na última aula, aqui é a terceira aula, nós criamos um documento HTML chamado elementos. Então, nós vamos abrir ele. Então, enquanto o nosso documento lá vai abrir, vamos aqui ao nosso Visual Studio Code. Atenção, vamos usar o mesmo documento da aula passada, da terceira aula. Então, neste caso, o nosso documento, até então nós só criamos dois documentos HTML, que é exemplo básico, que foi da segunda aula, e elementos HTML, que foi a segunda aula. Então você vai clicar neste elemento HTML para ele poder abrir e nós começarmos
a fazer aquilo que é o nosso trabalho. Já temos aqui o nosso documento aberto, ok? Do jeito que nós criamos daquela vez. Se nós temos aqui o nosso título, que é o primeiro H1, então nós gostaríamos que ele estivesse à direita, ok? Então, como é que nós podemos fazer isso? Isso é muito fácil. É só entrar aqui no início da tag, na abertura da tag, escrever assim, style, é só colocar igual e duas aspas. Então, é aqui onde nós vamos fazer com que o texto esteja à direita. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer teste, assim, depois travessão, align, que quer dizer alinhar. Ok? Assim, test align, 2 pontos. Então, nós queremos alinhar à direita. Então, vamos escrever right. Right. Isso quer dizer que queremos alinhar o nosso título à direita. Então, ele passa para onde? Para a direita. Agora, se queremos alinhar ao centro, é muito fácil. Vamos tomar o segundo título que nós temos, que é este aqui, H2. Então, vamos seguir o mesmo dizer, que é style, igual, duas aspas. Então, vamos dizer text align, ok? 2 pontos. Uma vez que queremos alinhar para o centro, então, em inglês, centro quer dizer center. Então, center escreve-se assim em inglês. E Ctrl S e vamos ver o que vai acontecer. Veja, o nosso título ele está no centro do site. Então, é assim como funciona. Agora, se queremos também alinhar à esquerda, é a mesma situação. É só colocar style. Vamos pegar já o terceiro título, que é H3. O procedimento é o mesmo. Então, vamos colocar text align, que será left. Em inglês, esquerda quer dizer left. Então, colocamos aqui left. Então, colocamos left. Então, uma vez que left é esquerda, ok? E o texto, por padrão, ele já fica à esquerda. Mas isso aplica-se já mais tarde. Isso vais perceber o uso do left mais tarde, quando nós já estivermos a falar do CSS, aprendemos um pouco de CSS, tu vais perceber mais acerca do left. Então, esse style chama-se atributo. Então, temos o atributo style, text align é a propriedade, right é o valor. Depois de nós termos colocado o texto alinhado ao centro, então vamos dar mais aí um pouco de espaço, vamos mudar a cor. Em programação, cola é apenas assim. Então vamos colocar 2 pontos, vamos dizer qual é a cor que nós preferimos. Por exemplo, se nós queremos aí a cor azul, então nós vamos escrever blue. Então vamos escrever blue. Essa aqui é a nossa cor. Então, o nosso título H3 ele vai ter a cor azul. Então, aí está. O título mudou da cor. O mesmo elemento ele pode ter vários atributos, assim como vários valores. Como você pode ver aqui, colocamos text align center, cola blue. Se querermos, podemos mudar o tamanho. Então, para mudar o tamanho do texto, nós usamos font size, que quer dizer tamanho do texto. 2 pontos. Por exemplo, vamos colocar 40 pixels. Então, estamos a aumentar o tamanho do H3, neste caso. Então, veja que este título já tornou-se mais maior, mais grande. Então, por exemplo, você quer colocar um texto a negrito, mas isso funciona mais para parágrafo, porque o cabeçalho já vem a negrito como padrão. Então, não há necessidade. Então, nós queremos colocar a negrito esse parágrafo. Então, vamos verificar para você ver que ele ainda não está a negrito. Ok? Está aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Em inglês, uma vez que negrito chama-se bold, usa-se esse conteúdo, vamos tirar, vamos colocar a letra B, que significa bold, ok? Isto aqui, este elemento aqui significa bold. Então, nós vamos colocar aquele conteúdo dentro do elemento bold e dentro do elemento também parágrafo, desta maneira. Então, assim quer dizer que o nosso texto já estará a negrito. Aqui está. E se nós queremos também, podemos aumentar o tamanho desse texto, que é o parágrafo. Colocamos o style, font size, com o valor que nós queremos. Por exemplo, se queremos 50 pixels. Pixels é o tamanho do texto. Então, o tamanho do texto é medido em pixels.
Então, temos aí, tá aqui. Neste curso, vais aprender HTML, CSS e JavaScript. E veja que ele está a negrito. Um texto a itálico, ok? Então, como itálico começa com a letra I, então nós vamos fazer a mesma situação. Vamos colocar aqui I, ok? O texto sempre deve estar dentro do elemento I, que quer dizer itálico. Ok? Então, vamos colocar aqui I. Já colocamos o I. Vamos ver a primeira frase da poesia que nós acabamos de colocar. Ele estará em itálico. Para que seja mais visível, vamos aumentar também o tamanho. Ok? O objetivo é que seja visível para que você note que ele já está mudado mesmo para a itálico. Terá o mesmo tamanho. Então, está aqui. Hoje viajei, sempre viajarei. Isso sempre farei. Temos aqui a nossa lista, frutos. Imaginemos nós que queremos sublinhar o fruto banana. Em inglês, uma vez que diz-se underline, então nós usamos a primeira letra do texto, da palavra, underline. Underline é U. Então vamos tirar o texto e colocar também dentro do elemento U, que quer dizer underline. Então o nosso texto ele estará sublinhado. Depois vamos colocar aí 30 pixels. Além disso, nós também podemos mudar a cor. Ela está verde. A cor também é verde. Então, temos aqui banana, está sublinhado. Passar uma linha no meio do texto, nós usamos a expressão chamada strike. Ok? Uma vez que strike começa com a letra S, então nós vamos colocar aqui o primeiro animal dentro do elemento S, que quer dizer strike. Então, vamos colocar o nosso texto dentro disto, strike. E nós vamos verificar como é que ele fica. Então, o texto strike fica desta maneira. Vamos aumentar o tamanho para permitir a facilitação da visualização. Então, está aí. Então, veja como está aqui. Nos frutos, nós sublinhamos. Nos animais, apenas riscamos. Vamos criar aqui um elemento parágrafo. Então, neste elemento parágrafo, nós vamos colocar o outro elemento de filho, que é code. Ok? Então, depois de colocar este elemento code, nós vamos escrever já o que nós queremos colocar aí dentro. Então, vamos colocar só um texto em código. Então, vamos verificar como é que esse texto ele será apresentado. Então, veja que o texto aqui ele está muito diferente, ok? Só que ainda está um pouco fino. Vamos aí aumentar o tamanho para vermos mesmo como é que ele vai aparecer. Vamos tirar a cor. Aumentei o tamanho para que vocês vejam que do jeito que esse texto está, é diferente como os outros. Nem itálico não é. Então, isso quer dizer que mostra que esse texto é um código. Então, se você está a criar um site e quer representar códigos no seu site, então use este elemento code para mostrar aos seus visitantes que este aqui é um... Você já viu, por exemplo, já leu muitos livros e se calhar você leu uma parte que você gostou muito. Então, você acaba marcando, por exemplo, fazendo isto aqui. Ok? Guardou. Ok? Então, como é que isso se faz em HTML? Para você mostrar que este aqui é um texto marcante, é muito simples. Nós vamos usar o elemento mark. Ok? Este elemento mark, ele funciona para marcar textos. Então, vamos escrever aqui só um texto marcado. Então, usamos o elemento mark para marcar textos em HTML. Então, ele fica assim. E, por fim, vamos ter aqui como é que tu podes colocar um texto entre aspas. E vamos usar o elemento que. Então, este elemento que vai nos permitir colocar o texto entre aspas, ok? Então, vamos colocar aqui um texto, tenho aspas. Então, usamos
este elemento que é para colocar no site. Quero colocar um texto a negrito, assim como a itálico, isso é possível. Então é só você usar ambos os elementos ao mesmo tempo. Só negrito e itálico ao mesmo tempo. Então, isso não é proibido, ok? Se você colocar em itálico, negrito, sublinhado, marcado ao mesmo tempo, isto não é nenhum problema. Isto é aceito. Então, vamos mudar aqui a fonte para que seja algo mais visível. Para não levar muito tempo, copiemos isto e colemos aqui. E já guardamos o nosso documento. Vamos ver como é que ele fica. Então, aqui o nosso texto ele está negrito e ao mesmo tempo itálico. TPC é para criar uma página onde tem título a verde, parágrafo a itálico e outro parágrafo sublinhado a vermelho. Então, nessa mesma página por baixo, vão criar um parágrafo onde tem o vosso nome completo para que nós tenhamos, para que certificamos quem realizou o TPC foi tal e tal. Depois de criar essa página com esses todos os dizeres, vão mandar a página para o nosso grupo do WhatsApp. Vamos deixar o link na descrição. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.